Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Essa é a nossa entrada clássica, né? Na nossa aula de EBD. Já virou um refrão da EBD. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Passaram uma semana na paz do Senhor Jesus? Porque é aquela paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio a lutas, a questões, a aflições. A nossa confiança ela tem que estar depositada no Senhor. Que possamos entender que devemos colocar todas as nossas aflições nas mãos do nosso Deus e confiar, pois aqueles que esperam no Senhor, eles serão respondidos. O Senhor nunca desampara um filho seu e Ele se alegra quando a gente confia que Ele é poderoso infinitamente para poder fazer tudo aquilo que nós nem imaginamos, nem pensamos. E aí, vamos de aula de EBD. Nossa lição hoje é a de número 15, com o título... Peraí que a folha voou aqui, gente. Título... cadê? A segunda vinda do Senhor é certa. Esse é o título da nossa lição de hoje, né? Então, continuando aqui o estudo na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, vamos orar, né? Para a gente poder começar. Oremos. Nosso Deus, poderoso, eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, em que podemos estar na Tua presença, santa e poderosa, Pai. Senhor, e muito obrigada, Pai, porque através da tecnologia, Tu tens feito, Senhor, que possamos, mesmo a distância, estar junto com cada um dos irmãos no ensino da palavra. Meu Deus, meu Pai, nós sabemos que Tu és todo-poderoso, conheces o nosso coração, Pai. Vem, Senhor, nos sondar no nosso íntimo, Senhor, no nosso profundo, Pai. E coloca no nosso coração tudo aquilo que Tu queres através dessa aula, Pai. Senhor, em nome de Jesus, cuida, Pai, das nossas questões, das nossas aflições. Leva, Senhor, para Ti. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas aflições, porque sabemos que temos um Deus que tudo pode. A palavra diz que o nome dado a Jesus é um nome acima de todo e qualquer nome. É o nome. O nome. Nada está acima do nome de Jesus. Se você, se eu, se o outro está sofrendo com alguma questão, essa questão tem um nome, seja uma questão financeira, seja uma questão de cura, e nada desses nomes está acima do nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Cuida dos nossos corações ao ouvir essa palavra, das nossas mentes, para que apreendam, Pai. E que nós possamos declarar o que a Tua palavra diz. E que nós possamos, além de declarar, agir conforme a Tua palavra. Vem, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor, através da Tua unção, Pai. Para que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito a ministrar essa aula. Obrigada, Senhor, e abençoa cada um dos meus irmãos e suas famílias, Pai. Te oro agradecida em nome de Jesus, no nome poderoso, o nome de Jesus, o nome poderoso. Amém e amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos direto para a nossa aula. A leitura de hoje está baseada no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler ela toda, depois a gente volta fazendo uma leitura com as explicações dos versículos. Eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada, tá bom? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador,
que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. 3. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo da destruição dos ímpios. 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Então, até aqui a leitura da nossa maravilhosa palavra de Deus, em que o Senhor, usa o apóstolo Pedro para escrever esse tema tão importante, de um modo tão espetacular, que é a vinda do Cristo, novamente, a segunda vinda, Ele veio e, através da sua primeira vinda, houve a nova aliança, em que Ele veio, morreu por mim, por você, para que pudéssemos estar resgatados do mundo das trevas e termos a nova aliança com Deus, termos acesso direto ao nosso Pai. E glórias a Deus por isso, meus irmãos? Então, vamos antes falar sobre pontos dessa segunda vinda de Cristo, A segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer de um modo em que é pessoal, é pessoalmente que o nosso Senhor vai voltar. É Ele mesmo que vai descer dos céus. Lá em Atos 1, de 9 a 11, quando os apóstolos estão olhando para o céu, admirando a subida, a ascensão do nosso Senhor, os anjos falam para ele assim: calma, Cristo vai voltar e Ele virá em glória, em sua própria pessoa. Segundo ponto, primeiro ponto, a vinda de Cristo é pessoal, pessoalmente. Segundo ponto, a vinda de Cristo será visível e pública. Todos haverão de ver esta segunda vinda. 3. A vinda de Cristo será audível, vai ser ao soar da trombeta de Deus. 4. A segunda vinda de Cristo vai ser repentina, como um relâmpago que vai cruzar do Oriente ao Ocidente, numa velocidade que ninguém nunca viu. 5. A vinda de Cristo vai ser inesperada. Vai ser como um ladrão de noite. E aí os homens não vão estar aguardando. E aí a gente vai falar mais à frente sobre essa questão de ser inesperada. 6. Vai ser inescapável. Ninguém vai escapar da segunda vinda de Cristo. 7. Ele vai vir de uma forma vitoriosa e gloriosa. Ele virá em glória para julgar as nações e entregar ao seu Pai, a sua igreja, a sua noiva, o seu reino por completo. Então, esses são os pontos, antes da gente começar a falar no texto, sobre a vinda de Cristo. Vai ser pessoal, visível e pública, audível, todos ouvirão ao soar da trombeta, repentina, inesperada, inescapável, vitoriosa e gloriosa. Esse será o grande e final acontecimento das coisas que se veem e não se veem, a segunda vinda de Cristo. E aí, a gente já aprendeu nessa carta de Pedro, foi falado, Eu comecei lá no capítulo 2 e o irmão Gutenberg concluiu falando dos falsos profetas,
falando de como que eles agem, sobre a sua ausência de caráter, que eles querem ser controladores das pessoas através das suas próprias paixões, mostrando a questão do nada a ver, né? E é uma questão que é muito triste, porque eles estão usando da palavra para escarnecer. E ai daquele que cair nas mãos do Todo-Poderoso. E esses são os falsos profetas. E aí, os falsos profetas, eles querem descaracterizar, eles querem desestimular, eles querem dizer que não existe credibilidade nessa questão de ficar falando da vinda de Cristo, da vinda de Cristo. Tá, mas desde tanto tempo que se fala dessa segunda vinda de Cristo e não acontece, isso lá na época de Pedro, né? Então, vamos começar aqui a leitura para a gente poder ir fazendo esse estudo. Aqui no versículo 1, vamos lá. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês, né? Pedro aqui está falando já dessa segunda carta, a primeira a gente já estudou. Aí ele coloca em ambas, nas duas cartas, ele quer trazer lembranças, memórias e despertar para que vocês tenham uma mente esclarecida. Então é isso que ele vem falar, ele vem trazer a memória, aquilo que traz esperança. Né? Ele vem trazer tudo aquilo que já foi falado para que não se esqueça, para que não se perca. E aí, cadê? Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então, essas palavras que foram ditas pelos santos profetas é sobre a segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda de Cristo, ela foi dita tanto pelos profetas lá do Antigo Testamento, pelo próprio Jesus, e aí a gente pode citar em o seu sermão profético lá em Mateus 24, 25, e pelos apóstolos, né? E a gente pode falar de Paulo, Pedro, João, todos esses falaram, esses 3 pontos foram pontos em que foi tocada sobre a segunda vinda de Cristo. E aí essa doutrina dessa segunda vinda de Cristo, em que haverá o juízo final, ela é grandemente atacada pelos ímpios, né? Por quê? Porque se com a segunda vinda de Cristo haverá um juízo final, se você não estiver conforme o que a palavra diz, o que a palavra ensina, o que o Evangelho explica, haverá um castigo, haverá um juízo. E os homens não querem, que são ímpios, que não estão conforme a palavra de Deus, eles não querem ficar sob essa questão, porque eles querem viver suas paixões carnais, suas paixões mundanas. É aí que entram os falsos profetas, dizendo que não, isso não existe. E aí eles querem provar, né, entre aspas, através de falsos argumentos que não têm nenhum fundamento, que essa segunda vinda de Cristo é simplesmente uma historinha que esse pessoal aí que está falando de Jesus inventou. E não é isso, a gente sabe muito bem, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Deixa eu ver, gente. Uma coisa importante, gente. Quando nós formos assistir um culto, quando formos à igreja, nós temos que entender que o pregador, ele não vai trazer uma coisa que você nunca ouviu, você que já é cristão, né? Por quê? Porque o que é falado em uma pregação, o que o mensageiro da palavra de Deus ele vem levar o que está na palavra. E o que está na palavra precisa ser pregado, precisa ser ouvido 1, 2, 3, 4, 10 mil vezes, porque é a palavra que renova, é a palavra viva e eficaz, a mesma pregação que você escuta hoje. Depois você vai escutar, você vai ter outras novas descobertas naquela palavra. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir jornal? Ouvir noticiário? Ouvir a série? Ouvir a novela? Nada contra, tá, gente? Mas o que é que faz com que a fé aumente, vá crescendo no nosso interior? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então isso é uma coisa que eu quero deixar bem importante. Quando o mensageiro vem trazer uma palavra de Deus,
não é necessário que ele venha com alguma coisa, né? Porque tem gente que fica, mas isso aí eu já escutei falar sobre essa pregação. E lá vem mais uma pregação que vem falar sobre fé. Uma pregação que estiver pautada lá em Hebreus, que fala que o que é a fé? A fé é a verdade. A fé é o firme fundamento daqueles que buscam aquilo que está nas mãos do Senhor. Quantas vezes nós já escutamos pregações de fé? E será que nessas pregações eu, você, os que ouvem, apreenderam, entenderam aquilo que está sendo ministrado através do Santo Espírito de Deus? Ou simplesmente estão somente entrando por um ouvido e saindo pelo outro, sem ficar no coração e na mente? Então é por isso, irmãos, entendam, quando uma pregação vier e for algo que você já ouviu, segure aquela palavra, tudo que estiver na palavra. E aí, se você tiver alguma coisa para questionar, alguma dúvida, seja como um crente de Bereia, verifique e examine as Escrituras. Veja se é aquilo mesmo que a palavra está querendo dizer, para que não haja engano, para que não hajam falsos profetas falando aos corações. Então, isso é uma coisa muito importante que deve ficar. A palavra de Deus, ela é renovada, mas é ela que a gente vai ouvir, a mesma palavra, 1, 2, 3, a mesma pregação. Preguei sobre o Salmo 23, aí daqui a um ano eu vou escutar outra pregação do Salmo 23. Mas qual o problema? Já escutei uma pregação do Salmo 23. E tudo que você escutou, que você ouviu, você está colocando em prática? A sua fé, ela conseguiu colocar na sua mente e no seu coração que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Você tem essa convicção em seu coração? Então, pegue isso e segure essa palavra que Deus tem para o teu coração. Não só no Salmo 23, mas em toda a leitura da palavra de Deus. Continuando aqui no nosso capítulo 3. Então, já coloquei, agora vamos para o versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias andando segundo as suas próprias paixões. E aí, né, a gente já falou por que os ímpios não gostam que seja lançada essa questão da segunda vinda de Cristo. Porque eles querem viver nas suas paixões mundanas, né? Os falsos mestres, aqui fala, os falsos mestres virão nos últimos dias. Esses últimos dias é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, tá? Então, já estamos vivendo esse período em que os falsos profetas já estão, porque já acontecia lá na época de Pedro, de Paulo, né? E aí eles vêm com uma maior cara de pau dizendo isso, olha, 4, e dizendo, olha o que eles falam, que absurdo. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí os falsos mestres, os falsos profetas, eles querem dizer que esse ensino da segunda vida de Cristo é uma invenção, é uma utopia, é uma fantasia. Porque o que eles querem? Eles querem ser engano, eles querem ser pedra de tropeço, eles querem levar pessoas a querer imaginar que podem viver de modo deliberado, de modo sem ter ética, sem ter moral, sem estar pautado na palavra, sem renúncia às coisas das paixões mundanas. É isso que eles querem. Eles não querem que as pessoas estejam pautadas na palavra, porque eles querem exercer o domínio, exercer a autoridade, exercer o engano no coração das pessoas. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. E aí, aqui no capítulo 3, versículo 5, Pedro fala: acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, gente, os falsos mestres, eles esquecem
Só que esse esquecimento não é um esquecimento por falta de memória, é um esquecimento pela imoralidade que existe no coração deles. Eles tentam afogar a verdade, porque eles não querem mudar a conduta deles. Eles querem viver nas suas paixões mundanas, paixões da carne. Então eles dizem que não existe esse negócio da segunda vinda de Cristo, devido a quê? Ao julgamento que vai acontecer, ao dia do juízo, né? E aí aqui a gente vê, primeiro, o mundo foi criado pela palavra de Deus e pelo poder da palavra de Deus. Eu vou falar uma sequência de questões e depois eu vou voltar aqui nos versículos, tá? Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Olha aí para o quadro. Olha aí o quadro da nossa classe. Faz de conta que a gente está no quadro, ó. Primeiro ponto. Pela palavra de Deus. Pedro aqui, ele está fazendo um levantamento para mostrar que tudo isso que os falsos mestres estão falando vai cair por terra. Então, vamos lá, ó, vou botar aqui, ó, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, ponto 1, foram criadas todas as coisas. Ponto 2, ocorreu, né, houve um julgamento em que o dilúvio acabou com todo o mundo antigo, né? Com todo o velho mundo, através da palavra de Deus. 3. Pela palavra de Deus haverá um juízo final. Então, nada nem ninguém pode destruir a palavra de Deus. E aí, aqui no versículo 6, vem falar que... Não, vou voltar um pouquinho no 5. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água, olha aqui agora, e através da água pela palavra de Deus. Versículo 6. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Versículo 7, para a gente concluir o que eu falei da palavra. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Observe aí que essa palavra que apareceu aí no final do capítulo 7, dia do juízo, aparece de letra maiúscula, porque é aquele dia em que o Senhor estará fazendo o juízo e o julgamento de todos nós. E aí vai ter aquela questão, você vai para um lado, você vai para o outro. E aí a palavra diz que muitos serão ditos, venham, meus filhos, sejam bem-vindos, sejam recebidos, venham até mim benditos de meu Pai. E em outro lado, muitos falarão, mas Senhor, eu fiz isso, eu estava na igreja todo domingo sentadinho lá no culto, eu ia de manhã, ia de noite, eu estava sempre lá fazendo isso, fazendo aquilo. Aparta-te de mim que não te conheço. Se o coração não estiver totalmente dedicado a Deus, estiver dedicado ao próprio homem ou a homens, isso não é o trabalho da obra do Senhor. A obra do Senhor é para que a glória seja dele, não que seja de homens. A glória é dele, para ele, por ele. Todas as coisas são para ele. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A partir do momento que somos regenerados, justificados, é isso que o Senhor quer de nós. Quer que realmente o nosso coração esteja voltado para o que existe na palavra, para que nós entendamos que tudo que está na palavra vai se cumprir. E se ele falou, vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não tem mudança de caráter como existe na humanidade. O caráter de Deus é irrevogável, irrefutável, é o mesmo. Deus é amor e justiça.
Esse é o nosso Deus, aleluia, aleluia. Como isso é bom de saber, como é bom saber que o nosso Deus não muda. Como é bom saber que quando nós fazemos algo de errado e quando nos arrependemos de todo o coração, o Senhor nos perdoa. Aleluias, aleluias. Então, irmãos, desde aquele tempo que existe essa espera na segunda vinda do Senhor. Na época de Paulo, Paulo esperava que o Senhor voltasse na sua época. Na época da Pedro, a mesma coisa. Na época dos reformadores, a mesma coisa. E nas épocas futuras, né, que foram se, quer dizer, futuras não, nas épocas passadas, futuras em relação a Pedro. Em todas as épocas, até a nossa época, as pessoas, os crentes cristãos, eles vivem na expectativa do retorno, da volta de Jesus, porque não sabemos quando vai acontecer. E nós, na nossa época, estamos vivendo também na expectativa da volta, do retorno, na segunda vinda do Senhor Jesus, porque sim, é assim que devemos viver, para que estejamos sempre prontos a receber, a sermos arrebatados, a estarmos com a igreja juntos, para que possamos glorificar o nome do nosso Deus. Porque aqueles que ficam achando que não, vamos dar mais uns 500 anos aí para que o Senhor volte. Então, enquanto isso, podemos agir de modo deliberado. É assim que deve acontecer, irmãos? Não, porque não sabemos quando vai acontecer. Desde a época de Pedro, de Paulo, eles estavam aguardando. Só que existe um detalhe que vamos ler agora, que fala assim. 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Então, essa questão dos falsos profetas, desses falsos mestres enganadores, ficarem dizendo, mas já passou tanto tempo, já passou a época disso, a época daquilo, e vocês falam que ele vai voltar e que nunca volta, isso aí é balela, isso aí é isso. Não. A palavra, ela não muda, como a gente já viu nos versículos 6, 7 e 8. E agora, 6, 7 e 8, não, 6, 5, 6 e 7. E agora no versículo 8, a gente lê, e eu quero que vocês leiam agora de um modo diferente, não daquele modo que se lê simplesmente por ler, mas que você até às vezes decora, mas você não consegue colocar no seu coração. Em que a palavra diz que para o Senhor, um dia podem ser 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então ninguém pode mensurar essa questão de passado, presente e futuro, calendário, isso é tudo criação do homem, isso é tudo para o homem ter um direcionamento. O nosso Deus é eterno. Para ele não existe essa questão, ele é eterno. Ele é o mesmo, ele já existia, ele é o eu sou, ele sempre existiu. Então, para ele não existe essa questão. Então, para ele, um dia podem ser 1000 anos e 1000 anos um dia, né? E agora, para a gente entender melhor e fechar essa questão dessas intrigas aí que esses falsos profetas ficam falando, fala assim no 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o nosso Deus, ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom, que ele tem um longo período de esperar. Ele tem longanimidade, porque ele quer que nós sejamos alcançados. Quando ele fala vocês sejam alcançados, são seus escolhidos. Então ele tem um longo período para que os escolhidos escutem, se arrependam e se coloquem na presença dele, sejam regenerados, sejam justificados, entrem no processo de santificação, né?
Mas o nosso Deus, ele não está atrasado, ele não retarda, ele é longânimo, ele tem um longo ânimo para aguardar, estar conosco, convosco, com vocês. Então, nós devemos levar uma vida sabendo que a volta de Cristo está perto. Nós devemos viver organizando a cada dia, a cada minuto, a nossa vida, a nossa casa. Que estejamos sempre prontos a qualquer momento que pode acontecer. Pode acontecer até antes de acabar essa lição. Pode acontecer antes de você acabar de escutar. Pode acontecer no ano que vem. Pode acontecer daqui a 1000 anos. Eu não sei, porque só quem sabe é o Senhor. Mas que estejamos prontos no hoje, imediatamente, prontos para que estejamos no centro da vontade dEle quando tudo isso acontecer, porque haverá sim esse juízo, e na primeira destruição, como foi com água, na segunda será com fogo. Irmãos, não existiu até hoje nenhum filme de ficção que pudesse descrever essa questão do fogo. Vamos fazer só uma breve analogia aqui. Eu até estou pegando isso de um estudo que eu fiz para poder, me preparar. Que agora aconteceram aqueles incêndios na Austrália, dos animais, incêndios na Amazônia. Teve um incêndio lá numa grande igreja de Notre Dame, que foram coisas que as pessoas ficaram horrorizadas com aquele fogo consumindo as coisas. Agora imaginem o fogo descendo do céu, o céu se transformando em fogo, o fogo subindo pela terra, a água se transformando em fogo. Vai ser assim para aqueles que ficarem e perecerem diante da presença do nosso Deus. Mas aqueles que estiverem no centro da vontade dele subirão como sua noiva em um novo corpo incorruptível, um corpo que será dado pelo nosso Jesus. E será muito glorioso todos estarmos juntos no céu para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos queridos, essa palavra é poderosa e essa palavra tem que ser de ânimo para que você entenda que o nosso Deus é amor. Ele nos ama tanto que ele deixou tudo escrito. Ninguém vai ser pego de surpresa em não saber o que iria acontecer. Não sabemos o dia que Jesus voltará, mas sabemos todas as suas consequências. Sabemos tudo o que vai acontecer porque Deus é bom. Ele não é aquele que quer pegar você de surpresinha. Vou dar uma surpresinha. Não. Nosso Deus não trabalha assim. Ele deixou tudo claro para que possamos entender e que possamos levar essa palavra para o nosso coração, meus irmãos. E que possamos entender cada vez mais o quanto é maravilhoso estar na presença do Todo-Poderoso, porque não há nome maior do que o nome dado ao seu Filho de Jesus Cristo, nome que quebra cadeias, destrói muralhas, cura enfermos, nome maravilhoso. Receba o nome de Jesus na tua vida, meu irmão. Declare aos altos céus que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos queridos, chegamos ao final de mais uma aula maravilhosa. Espero que vocês tenham apreendido sobre tantas coisas que o apóstolo Pedro vem ensinando. Como é bom ver a mudança, né? A gente sempre teve aquela visão de Pedro, assim, né? Impetuoso, aquela coisa assim, né? Não, Pedro, depois que houve realmente um verdadeiro encontro, Pedro se tornou um apóstolo sereno, um apóstolo que queria, preocupado em levar para a sua igreja a mensagem de Jesus, a mensagem da segunda volta, a mensagem de como viver firme no Evangelho.
É maravilhoso ver como Deus transforma aqueles que se entregam a Ele em novas criaturas. E é maravilhoso saber que quando a pessoa era de um jeito, esse jeito ele pode mudar, porque passamos a ser morada do Espírito Santo. E o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, né, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor, tenham uma semana maravilhosa. E antes da gente terminar, o que está faltando? Peraí, deixa eu escutar. Oi? Abraço de família, abraço de família. Vamos abraçar, vamos abraçar. Todo mundo aí, vamos abraçar. Vamos lá, 1, 2, 3, abraço de família. Classe sacar, classe rica das bênçãos do Senhor. Aleluias. Grande abraço, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Boa semana, bom dia, bom tudo na vida de cada um de vocês. Valeu!